Bom dia, graça e paz. Louvado seja o Senhor. Segunda parte do devocional. Como lidar com os nãos de Deus. Na primeira parte, nós falamos de Moisés. E hoje nós vamos falar sobre Paulo e sobre Jesus. Até Jesus, em uma das suas orações, recebeu o não de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente, eles disseram a Nabucodonosor: ó rei, se quiser nos jogar, pode nos jogar, porque se o Deus que nós servimos quiser nos salvar, Ele salvará. Se não, estamos prontos para morrer. Aleluia! Sabe, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. E sempre vai ter a melhor resposta para a tua oração. E muitas vezes a melhor resposta é um não. Porque, como eu te disse, nós conhecemos o hoje. Ele conhece o nosso amanhã. E sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos começar falando sobre agora o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo, né? Quem era esse homem? Que também recebeu o não de Deus, né? Lá em 2 Coríntios, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu estou abrindo a minha aqui. 2 Coríntios 12, a partir do 7, vai estar dizendo assim. É aquela parte que Paulo começa a orar ao Senhor. A partir do 7, ele diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual orei por 3 vezes ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Aleluia. Oh, Deus de poder. Paulo sabia, né, que era um espinho enviado por Satanás para o esbofetear, para o humilhar. E entre as sugestões para os espinhos nessa carne, tem 12 hipóteses, né, que são defendidas pelos estudiosos, né, das literaturas judaicas, os especialistas na vida de Paulo. Eles afirmam que podia ser uma epilepsia, uma neuralgia, uma histeria, uma depressão, problema de visão, malária, lepra, reumatismo, um impedimento na fala, tentações do inimigo pessoais, maus tratos de um demônio.
Não importa qual era esse espinho na carne agora de Paulo, né? Se era um espinho interno, se externo, o resultado era o mesmo. Ele sabia que ele era angustiado nessa parte da saúde. E Paulo era um homem de Deus, né? Um terço do Novo Testamento foi escrito por ele, fundou várias igrejas. E a palavra diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, né? A ponto de levar os enfermos, né? Lenços, né? Que Paulo usava para colocar sobre eles e eles serem curados de suas enfermidades. Os lenços, quando eram colocados, os espíritos imundos saíam e retiravam. Talvez Paulo falou, nossa, mas eu oro, as pessoas são curadas e eu não. Impressionante isso, né? Então, por que Deus não ouviu a oração dele? Para que a cura dele chegasse. A resposta de Jesus a ele foi essa. Esse espinho vai ficar na tua carne, para que você não se exalte e nem fique orgulhoso. Deus nos conhece. Deus sabe da nossa natureza. Talvez se Paulo não tivesse nenhum problema, nenhuma deficiência, nenhuma fraqueza, nenhum ponto fraco, talvez ele ficasse muito orgulhoso, né? Muito soberbo de si mesmo. Eu sou o máximo, eu posso tudo, eu não preciso de nada. Mas que lindo, né? É na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Deus sabia que Paulo corria um grande risco de se tornar orgulhoso se aquele espinho na carne dele fosse retirado. E ainda completa a frase para ele, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Sabe que eu estava pensando outro dia que a gente precisa da graça em tudo mesmo, né? Porque na Nova Jerusalém não vai ter mais choro, não vai ter mais doença, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia, não vai ter mais nada. Lá vai ser muito fácil glorificar o Senhor, né? Mas agora é a nossa chance de glorificá-lo. Mesmo passando por tribulação, injustiça, doença. Glorifica agora. Dê graças agora. Porque lá não vai ter motivo para você glorificá-lo no meio da dor. Não vai ter dor, né? Então, glorifique agora. Dê graças agora. É uma grande oportunidade de você render louvor a Deus, passando por luta e por dificuldade, por doença, por desemprego, por abandono. Amém? Paulo aceitou o não, depois de pedir 3 vezes. Ele se colocou como servo, aceitando a palavra do seu Senhor. E depois lá na frente ele vai dizer assim, eu sei estar bem de saúde, eu sei também estar doente, mas em tudo eu dou graças a Deus.
Mas o maior exemplo, querido, o exemplo mais forte de alguém que recebeu o não de Deus é o exemplo de Cristo. Como eu te disse, ele também recebeu o não. Isso mesmo. Jesus fez uma oração ao teu Pai e a resposta de Deus para ele foi não. Onde está escrito, Fátima, isso? Mateus 26, a partir do 36, vai estar falando assim. Aleluia, Jesus. Mateus 26, a partir do 36, que é quando Jesus, chama os seus discípulos para ir até o Getsemane, já próximo de Judas o entregar. Ele sobe para orar e leva com ele os discípulos chegados dele, os amados dele. E pede para que eles fiquem, que ele vai orar ao Pai. A palavra diz que a alma dele estava cheia de tristeza, até a morte. E que ele precisava que eles ficassem ali para orar. Mas eles dormiram, lembra? Ele estava em angústia e suava gotas de sangue. E a oração que ele fez foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. A resposta foi não. Não vai dar para passar esse cálice. O nome de Jesus foi a maior bênção que nós, os pecadores, poderíamos ter recebido. Talvez, enquanto eu falava dos nãos recebidos, dos personagens da Bíblia, você trouxe à memória os nãos que você recebeu de Deus. Às vezes, nós recebemos o não de Deus porque não cumprimos os requisitos básicos para receber um sim. Como Moisés, Ele desobedeceu e recebeu um não. Outras vezes, recebemos um não porque o não é o melhor para nós, como no caso de Paulo e de Cristo. Mas, infelizmente, algumas pessoas ainda se revoltam com Deus diante de uma negativa aos seus pedidos. Se Moisés, se Paulo e até Jesus receberam o não de Deus, porque nós sempre queremos receber um sim. A verdade é que a resposta de Deus sempre foi e sempre será a melhor para nós. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. Deus é infinitamente mais sábio que nós. Nós vemos o hoje e o agora. Deus vê os meus e os seus caminhos amanhã. Precisamos aceitar a resposta dele. Amém?
Se Deus responder a sua oração com sim, comemore e agradeça. Se Deus responder com não, comemore e agradeça. Se Deus responder com um não, é porque Ele tem o melhor para você. Porque a resposta de Deus sempre será a melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar.